Bom dia a todos. Hoje chegamos no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, dentro da nossa temática Não Temas. O versículo que hoje está a nossa temática é o versículo de número 15. Mas eu vou ler para vocês hoje o versículo 12, 14, 15, 16 e 17. E depois eu vou trazer para vocês o contexto desse texto. Diz assim o versículo 12: Ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Esse texto é uma história do período dos reis, em que um rei chamado Josafá, na época dele, um mensageiro chega e diz para ele que 3 povos haviam se juntado contra ele: os amonitas, os meunitas e os descendentes de Edom, do povos de Seir. E diz que esses 3 povos formaram um grande exército, um poderoso exército. Nesse texto, nessa versão, diz uma grande companhia, e eles estavam vindo guerrear contra Josafá, contra o povo de Judá. A Bíblia diz que Josafá, ao invés de mandar mensageiros para outros reis, né, pedindo ajuda deles para guerrear contra esses 3 reis, diz que ele foi buscar a Deus. Diz que ele declarou um dia de jejum, e o povo de Judá e de Israel se jejuou, se humilhou e buscou a Deus. E enquanto eles estavam orando, clamando, pedindo a libertação, pedindo a ajuda de Deus, a Bíblia diz que veio o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sobre um levita, e esse levita declarou essas palavras que nós lemos hoje para o rei e para todo o povo. E as palavras é que eles não deveriam temer. Versículo 15 diz: Não temais nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão. E o texto de hoje é um contexto em que às vezes a gente sente-se sozinho e fraco, porque não só há inimigos, mas os inimigos se juntam com outros contra nós. A ideia do texto de hoje é que 3 reis, 3 povos se juntaram contra o rei de Judá para lutar contra ele. E ele se sentiu fraco, em menos número, e se fosse pela lógica, pelo número de soldados, ele seria varrido do mapa. E nesse momento em que, no versículo 12, ele diz que essa grande companhia vem contra nós, ele diz que nós não temos qualquer poder. Ele vê que ele não pode fazer nada contra esse exército que viria contra ele. E a única coisa então que ele pôde fazer é levantar os olhos para os céus, os olhos para Deus. É como aquele versículo que diz: Eu elevo os meus olhos para os montes,
e pergunto: de onde virá o meu socorro? Assim também aconteceu aqui com esse rei. Ele e o povo diz: olha, com todo esse exército que veio contra nós, que não podemos contra eles, o que nós fazemos é elevar os nossos olhos. Aqui está a primeira coisa que eu quero pedir que você faça. Quando você olhar que a luta é grande, que os inimigos são grandes, que o desafio é grande, eleve os olhos aos céus e procure a sua ajuda no Senhor, nos céus. O segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que quando o Espírito do Senhor fala pelo profeta, o Espírito fala o seguinte: olha, coloque-se, né? Ande e se posicione, mas a guerra não é tua. A batalha não é vossa, mas de Deus. Deus está dizendo aqui, olha, você vai se posicionar, você vai descer para a guerra, mas você vai somente olhar, porque a guerra não é tua, a guerra é de Deus. Então é necessário crer que Deus luta por nós. É necessário crer que Deus batalha por nós. É necessário crer que nós não estamos sozinhos no dia de hoje. No trabalho de hoje, nas tarefas de hoje, nas ocupações de hoje, o Senhor está com a gente enquanto trabalhamos, enquanto produzimos, enquanto fazemos tudo o que fazemos. O Senhor é conosco e ele vence essa guerra por nós. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. O versículo 17 diz que vocês não precisarão lutar a batalha, mas posicionai-vos, ponde-vos parados de pé e vede a salvação. Ou seja, você não vai precisar lutar, mas você vai precisar se posicionar. Se posicionar é vestir a armadura, é colocar o escudo, colocar o capacete e marchar em direção do inimigo. O versículo 16 disse: olha, eles sobem pelo penhasco de Ziz, e vocês encontrarão eles no fim do ribeiro. Então eles teriam que marchar até o fim do ribeiro e encontrar com o inimigo e se posicionar contra o inimigo. Mas eles não precisariam lutar, porque Deus lutaria com eles. Então creia que Deus luta por você. Mas com isso não significa que você pode ficar deitado ou de braços cruzados, mas se posicione, coloque sua armadura, vista-se para a batalha e observe Deus lutando por você. Tá bom, querido? Essa oração de hoje é para que o Senhor venha fortalecer vocês, para que vocês venham olhar para as situações, para as dificuldades e não temer, e ver que o Senhor está com vocês em todas as lutas de vocês, que a luta e a batalha não é de vocês, mas é do Senhor. Amém? Senhor, eu oro por cada um desses que estão ouvindo este áudio, Senhor, neste dia. Visita-os, guarda-os, abençoa-os, Senhor. Que as lutas que eles passam, eu não sei quantos são os inimigos que eles lutam contra eles, que se levantam contra eles. Alguns aqui podem estar sofrendo perseguições em que pessoas estão se juntando, se unindo para difamá-los e levantar contra eles. Guarda eles, Senhor. Guarda, Senhor, a integridade deles, guarda a palavra deles, guarda a pessoa deles, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, venha cair sobre eles, mas que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor, onde eles for. Que eles não venham ter medo de se posicionar para a batalha, de fazer a tua vontade, de colocar-se, Senhor, em marcha, Senhor, em direção do inimigo e ficar frente a frente ao inimigo. E no momento da batalha eles possam descansar e ver o Senhor lutando por eles e vencendo a batalha por eles. Eu abençoo cada um desses que está ouvindo este áudio hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um ótimo dia para cada um de vocês.